Gente, bom dia. Eu sou Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criarem acessórios em crochê encantadores como esse que eu estou usando e a ganhar dinheiro fazendo aquilo que amam. Com este objetivo, toda quarta-feira às 11 horas eu venho trazendo temas que interessam e que possam ajudar esse objetivo dessas mulheres que estão aí ávidas por colocar a mão na massa, fazer o seu crochê, sentir prazer com aquilo que ama fazer, fazer bem, fazer como uma terapia, fazer como uma fonte de renda. Então, o meu objetivo é esse, tá? Então, agradeço a quem está entrando, quem está vindo aqui pela primeira vez. Toda quarta-feira às 11 horas a gente vai ter esse encontro aqui, tá? Todo dia com tema, toda quarta com tema interessante. E também você pode acompanhar o trabalho pelo Instagram, né? @Solange Arruda, pelo YouTube. Inclusive já tem uma série de vídeos que você pode estar indo lá absorvendo esse conteúdo, tá bom? Mas vamos lá, então vamos ao que interessa, tá? Zílio está aqui, Giovana, minha aluna queridíssima, Selene está aqui, a Dailda está aqui, Ilza, uma mulherada boa, né? Então vamos lá. O tema de hoje é fechos de colares de crochê. O que eu diria de início? Vocês estão me ouvindo bem? Só confirma aí, tá? O que eu diria? Deixa eu aumentar meu ar aqui que eu tô com um calorzinho. Hoje eu tô sem a Gabi, hoje eu vou me virar sozinha aqui, mas vai dar tudo certo, né? É bom com ela, mas tem que aprender também a desgarrar. Oi Marisa, que bom você aí, minha aluna querida. Cláudia, Lourenço, coisa boa. Então vamos pensar. Quando eu paro e penso em um fecho de acessório em crochê, eu diria que a gente tem que ter três pensamentos base, tá? Eu tenho que pensar, quando eu quero fazer um acessório de crochê encantador, que ele surpreenda, que deixa a pessoa doidinha quando vê, então tudo que eu vou fazer para esse objetivo tem que estar alinhado com essa proposta de fazer um acessório maravilhoso e mais, hein, gente? Você ainda pode comercializar esse acessório fazendo aquilo que você ama fazer, né? Porque é muito gostoso fazer crochê, né não? Diz aí, gente, é uma forma muito terapêutica da gente empregar o tempo da gente. Você pode até dizer, ah não, Solange, mas eu faço para ganhar dinheiro, mas mesmo assim você ganha dinheiro, você comercializa, você tem, né, o resultado do seu trabalho e embutido com ele você também tem prazer. E isso conta muito. Quanta gente que faz as coisas e não tem prazer. Faz porque tem que fazer, porque precisa de fato daquele rendimento, né? Não é a mesma coisa quando a gente faz alguma coisa que a gente faz e que aquilo eleva a alma da gente. E tem muita gente, né, que vive essa situação e outros que estão querendo entrar. Então vamos pensando aqui como é que eu posso fazer para com o meu tecer, com o meu crochê, eu sentir, eu tenho um rendimento, né, fazendo isso que eu amo, que eu gosto, que me faz bem, e também fazer bem para a minha autoestima, fazer bem para o meu astral, né, que é isso que o crochê proporciona para gente, né? Eu amo fazer crochê, a Giovana está falando aqui. Ontem terminei as peças para montar o colar Dona Nenê. Eita, esse colar é maravilhoso. Eu quero ver, hein, Giovana? Também está aqui Marinilce e eu vi que entrou também outra aluna aqui. Meu Deus, Adma, que bom, Adma, você aqui com a gente, tá? Por obrigação ou necessidade é a mesma coisa, é bom demais, né? É bom demais, Elaine, tá? Então vamos lá, três fundamentos que eu tenho que estar pensando em termos de acessório, tá? Eu tenho que estar, de acessório não, perdão, viu gente? Em termos de fecho, eu tenho que pensar na funcionalidade desse fecho. Não adianta só ele ser bonito e ele não ser bom, né? Ele não ser efetivo na função dele, que é fecho, que é o quê? Entrelaçar, conectar. Essa é a função do fecho, né? Articular.
E ele tem que ter funcionalidade, ele tem que ter praticidade. Se ele for muito complicado, se você tiver que ler um manual, se você toda a vida tiver que consultar ali as instruções do fabricante para você fechar uma peça, ele já não vai mais ser tão interessante assim, ele se torna um problema, né? E ele também tem que ter beleza, né, gente? Não faz mal a ninguém, beleza, lógico. O fecho, ele tanto entra no acessório em crochê para fechar, tá? Para chamar atenção com aquela funcionalidade, como às vezes, e você vai ver aqui na live, ele entra, mas ele não é para ser percebido, ele passa imperceptível. Vê só, quando você vê esse meu colar aqui, você tá vendo onde ele fecha? Alguém aí tá vendo? Patrícia, que bom você aqui. Lúcia, que bom você aqui. Gente, que mulherada boa, viu? Quem eu não falar o nome não fica triste, viu? Porque é assim mesmo, é muita gente, muita coisa para passar. Então, voltando, você aqui não está vendo o fecho desse colar. Por quê? Porque quando a gente vai realizar uma peça em crochê, antes de tudo, a gente precisa fazer um planejamento. Qual o planejamento? O que é que eu quero colocar nessa peça? O que é que eu quero que chame atenção? O que é que eu quero que fique escondidinho, que não seja importante? Então, são alguns pensamentos, algumas decisões que você toma, tá? Que vão norteando aquele modelo e aquela peça. Eu trouxe várias peças e vou falar para vocês um pouquinho do que tem, né? Do que passou na minha cabeça, do que eu quis imprimir quando eu fiz aquela peça, tá? Então, né, na ordem do conteúdo, eu vou mostrando as peças. Eu disse que essa live ia tratar de 4 pontos que o fecho tem que ter. O primeiro ponto deles ele tem que propiciar conforto para a peça. Então, a primeira função que eu diria que o fecho tem, ele tem que propiciar conforto. O que é isso? Eu digo já, tá? Eu quero dizer logo os 4 pontos. O segundo ponto que eu diria que também é muito importante no fecho, ele tem que ter design. Tá, o que você quer dizer com isso, Solange? Ele não é para fechar, ele é para fechar, mas ele é para fechar com beleza, com elegância. Ele tem que passar o recado dele, mas ele tem que passar o recado dele sofisticado, bonito, funcional também. Então ele tem que ter também o design. O terceiro ponto que eu coloquei, que um fecho tem que ter, ele tem que ter resistência. Também não adianta ele ser belo e você usar 2, 3 vezes aquela peça e ele cair, e ele não ficar ali, ele não cumprir a função dele. Adianta um fecho desse? Ah, Solange, ele é lindo. Como às vezes a gente vê coisas que a gente, poxa, como aquilo é lindo, mas aquilo a gente vai usar e cai. Aí adiantou nada? Vamos pensar, dar um exemplo, um guarda-chuva. Ah, eu acho o guarda-chuva uma sombrinha assim, bem ampla, toda colorida, eu acho muito linda. Eu mesma acho muito linda, embora eu nunca possa usar, porque eu moro em Maceió, vocês sabem, né? Mas se eu for abrir aquela sombrinha, quando eu estiver lá no meio da chuva, e ela virar todinha, como a gente sabe que algumas sombrinhas viram, essa sombrinha tem funcionalidade para mim? Ela resolve o meu problema? Não, porque na hora que eu vou precisar, ao invés dela me proteger da chuva, ela vai me deixar exposta. Então, é bonita, mas não é funcional. A mesma coisa é o fecho, ele tem que ser bonito sim, mas ele também tem que ser funcional. Não adianta só ele ser bonito, ele ser horrível para eu fechar. Então, aí ele já perdeu ponto aqui comigo. E a quarta característica que o fecho tem que ter, ele tem que ter durabilidade, resistência. Também não adianta nada ele ser um titio de beleza e ele não ter resistência. Então ele tem que ter esses 4 pontos e é sobre esses 4 pontos que eu vou desenvolver o trabalho da gente, tá? Tá bom? Então agora eu vou começando falando sobre a questão do propiciar conforto, tá? O que é isso? O que você quer dizer quando você diz que o acessório tem que... O fecho não é acessório, gente. O fecho tem que propiciar conforto.
que eu quero dizer? Por exemplo, eu tenho vários colares que eles têm 2,10 metros de tamanho. Então, é um colar que ele, teoricamente, não precisaria nem de um fecho, né? Um colar feito com nylon, que eu podia deixar a ponta toda fechadinha, que eu vim aqui, ó, enroscando no pescoço, que eu até vou mostrar ele em outro momento, mas pro final aqui do nosso bate-papo eu vou mostrar. Mas por que então? E às vezes já me perguntaram, mas para que você bota fecho nesse colar se ele nem precisa? Se você pode vestir ele pela cabeça. Eu digo, porque quando ele vem assim, quando ele tem um fecho, ele me permite abrir uma parte e eu vi delicadamente rodeando o meu pescoço com aquela peça, ao invés de eu ficar empurrando assim, porque quando tá grande é ótimo de fazer esse movimento, mas chega uma hora que ele fica curto, aí para eu fazer isso já é mais difícil. Então o fecho, ele propicia conforto e isso é muito importante num fecho, ele tem que propiciar conforto. Agora eu vou mostrar para vocês alguns fechos que eu tenho que eu considero que propiciam conforto para que vocês vejam, tá? Então, esse conforto é facilidade em abrir e em fechar, tá? Vamos lá. Deixa eu só ler isso aqui. Bom dia, minha Flor. Assisti seu mini curso gratuito. Quero te agradecer, porque eu estou feliz. Que bom, que bom. É de Caicó. Maravilha, viu, Cláudia? Fica por aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar o colar Carolzinha. Vou começar com ele, veja só. Esse é o colar Carolzinha. Deixa eu mostrar aqui, que eu tenho que me virar aqui, tá? Então, o colar Carolzinha, você vê, ó, que ele é um colar que ele é aberto. Então, ele me permite usar esse colar de mais de uma forma, tá? Eu posso fazer aqui, ó, um nozinho, fazer um charme. E ele cabe em qualquer pessoa. E ele entra com facilidade no seu pescoço. Então, aqui é uma peça que eu diria que ela te propicia conforto, porque você pode regular, inclusive, a altura dela. Você não está amarrada num tamanho apenas, tá? Um outro colar que eu também diria que propicia conforto é o colar cowboy. Gente, quem está aqui pela primeira vez não sabe, mas os colares aqui, eles têm nome, identidade e nome, né? Então, esse é o colar cowboy que, olha, você vê que ele tem uma terminação aberta, então você pode amarrar, você pode usar ele curto, ó. Você pode usar ele mais longo, porque você faz isso, ó, ele fica um colar longo, tá? Então, esse é um tipo de fecho que também deixa a peça mais versátil. Você pode usar em mais de um tamanho, tá? Então, esse foi outro colar que eu separei para mostrar. Eu separei também um colar aqui, que eu vou mostrar já, que uma vez uma cliente chegou à loja e disse para mim, ela viu uns colares que eu tinha e ela disse assim, não, Solange, eu queria um colar que fosse mais fácil de fechar. E eu achando, eu digo, mas eu nunca tive dificuldade, assim, nunca tive nenhuma queixa sobre facilidade ou dificuldade do colar, mas só que ela sim, tinha um déficit visual, então para ela aquilo era importante. Então, assim, o que eu estava considerando que estava ok, que todo mundo enxergava bem, que o manuseio da casinha, né, com o botão funcionava muito bem, não funcionava para ela. E, gente, isso é muito importante, a gente ficar ligada com a escuta, ligada para saber como é que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente está oferecendo, chega para a cliente da gente. Isso é fundamental para que a gente consiga, de fato, desenvolver um acessório de crochê que encante, que faça a pessoa se sentir bela, que faça a pessoa se sentir com conforto, né? Escutar, né? Escutar aquela crítica da pessoa. A gente tem que, às vezes, a gente tem uma tendência a se defender de crítica, mas não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é a gente escutar e parar e pensar o que é que tem nessa fala dessa pessoa que eu posso aprimorar.
Esse é o pensamento que vai construir e levar a gente para frente. O pensamento na defensiva, não, tinha nada para fazer, veio aqui me encher o saco. Esse pensamento não constrói, não faz a gente evoluir. Porque eu sei, né, porque eu sou igual todo mundo, que a gente gosta muito do elogio. Acha uma delícia. Quem não acha? Quem é que vai dizer para mim? Ah, Solange, elogio não faço a menor questão. Eu não acredito. Eu acredito até que alguém diga isso. Mas eu não acredito, porque eu mesma gosto de elogio. Mas muitas vezes é quando não vem um elogio, é quando vem uma crítica, tá? Que aquilo faz a gente parar e pensar. Porque na ótica da gente, está sempre tudo certo. Mas nem sempre é assim. A intenção da gente é fazer tudo o melhor. Mas nem sempre tudo que a gente faz sai da melhor forma. E a gente vai evoluindo. Também não é porque eu fiz um acessório que o fecho não ficou legal, pronto, acabou o mundo. Eita, Solange, eu achei que você era capaz e você nem é. Não é por aí, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho a humildade mesmo da gente para a gente entender até onde a gente chegou e o que a gente precisa avançar. E é a opinião da outra pessoa, muitas vezes, que ajuda a gente a enxergar aqueles pontos que a gente às vezes até fala. Pontos cegos, pontos que a gente não está enxergando, tá bom? Então, toda essa história para mostrar para vocês esse colar aqui, tá? Que foi o colar que eu fiz quando a cliente disse, não, Solange, não estou enxergando esses fechos. Aí eu digo, tá certo, olha só o tamanho da riata, tá? Olha, aqui não tem como ela não enxergar. Eu ia fazer esse colar, que é esse colar belo aqui, ó. Para vocês verem todo, tá? Ó, como ele é lindo, gostoso, movimenta, né? Adoro esse colar, tá? E aí, o que eu fiz? Digo, não, eu vou dar um jeito aqui. Agora eu vou fazer um fecho que não tem como ela não ver. Aí eu desenvolvi esse fecho aqui, esse com uma riata e esse botão que você olha, você vê que ó, tem uma proporção, que é uma questão muito importante. A gente tem que fazer uma peça que existe uma proporção entre o que vai entrar e o que vai estar esperando, né? Como se diz, macho e fêmea. E o macho e a fêmea, né? Quer dizer, ó, aqui ó, ela entra com espaço, tá? Quando ela chegou para ver esse colar, ela ficou radiante. Ah, sim, agora eu estou enxergando. Aí eu passei, principalmente para essa cliente, sempre me preocupar mais que o fecho fosse bem, ó, bem fácil para ela manusear, para eu não perder minha venda, né, gente? Quem é que quer perder venda? A pessoa já gostou do colar, já está radiante para comprar e sair usando, te divulgando, porque você vende e a cliente ainda sai o quê? Te divulgando. E aí a cliente deixar de levar porque o fecho não favoreceu, não é uma boa estratégia, né? Tá bom? Ou então que a pessoa você diga assim, não, Solange, mas eu nem faço isso para vender. Eu faço crochê, mas eu faço só para mim, eu não estou preocupada se o outro vai vender. Aí eu gosto desse tipo de fecho, eu vou fazer, mas às vezes você faz uma peça, mesmo se você não fizer para vender, muitas vezes você faz essa peça para presentear a pessoa. Então a gente tem que sempre estar olhando as personalidades diferentes e como a gente vai atingir os vários tipos de pessoas para que aquele acessório ele traga o que eu falei no começo, que é o conforto, tá? Aí eu tenho aqui ó, essa pulseira que eu também trouxe para vocês, porque eu quero mostrar o fecho dela, que foi outro fecho que eu fiz, já foi depois desse feedback da minha cliente, então eu procurei dar um design, que o design ficasse legal e que o fecho fosse bem confortável. Ó, eu vou abrir para você ver. Ó, o tamanho desse fecho. Ó, tá? Aqui tá o meu botão e aqui o fecho, ele acaba fazendo parte desse modelo, ó, tá? Você não enxerga muito que aqui tem um fecho, ó, porque ela é assim inteira, tá? Então, aqui o fecho também é bem facilitado. Olha aqui, ó, enorme, né? E a pulseira entrou como um design dessa pulseira, esse fecho, tá? Ok? E eu trouxe também essa outra pulseira, que eu também já criei com essa ideia
de que o fecho fosse bem confortável, ó, e que fosse o design dessa peça, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui ela é assim na lateral e o fecho é a própria pulseira, ó. A riata, vamos dizer assim, ela faz o corpo da pulseira. Então, não tem como uma peça dessa não ser facilmente usada por diversas idades, que isso é muito bom, né? Quando a gente consegue fazer alguma coisa que pode atender a mais de um gosto. E eu trouxe esse colar, ó, que eu acho ele um charme, deixa eu ajeitar ele aqui, tá? Viu? Que eu também tive um cuidado bem grande com o fecho, que você observa aqui, o fecho desse colar, ó, ele abre e fecha com muita facilidade, ó, tá? Você tem um espaço proporcional entre um e outro, tá? Então, com essas peças, eu já estou te mostrando que essa questão do conforto, ela ficou muito privilegiada nesses modelos, tá? Aí o outro ponto que a gente tem que pensar, né, no fecho da gente, é que ele tem que ter design. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu ler alguma coisa. Ó, a Gabi tá aí, que beleza, né? Tá bom, gente, um monte de gente aqui, deixa eu ver aqui. Lindas peças, obrigada, viu? Eita, Tatiana tá aqui, mais aluna, tem várias pessoas aqui, que coisa boa, né? Então vamos pensar agora aqui que pensando em design, quando eu falo em design, o que eu estou pensando? Eu estou pensando, além da funcionalidade, eu estou pensando em beleza também, e mais, quando eu bolo uma peça, um fecho, pensando, privilegiando, eu quero um design, eu quero realmente, é onde eu vou dizer, eu me solto muito, né? Onde eu realmente quero que, com aquele design, o fecho não apareça muito, ele não seja tão importante. E para isso eu separei algumas peças como esse colar aqui, ó, tá? Que você vê, ué, Solange, mas cadê o fecho desse colar? Não tô vendo, deixa eu chegar mais perto, viu? E eu fazer assim. O fecho desse colar tá aqui, ó. Ele fica no pescoço, ó. Ele ficou aqui, tá? Mas Solange, esse colar, se esse colar segura no pescoço, segura, porque ele tem aqui uma curvatura e um material, né? Que ele propicia que ele adira, né, ao pescoço, tá? Então, assim, é um fecho bem diferente, tá? Foi uma ideia iluminada que passou na minha cabeça uma vez e eu resolvi testar. E aqui eu fiz o fecho de forma que o fecho tá aqui, ele combina, né, com o design do colar, mas ele não tem aquela característica tradicional do fecho, que é como os fechos que eu mostrei antes, que a maioria ele tem a casinha e tem o botão, tá? Eu trouxe também um outro colar. Ó, gente, já passa de... Ah, não, eu comecei mais tarde hoje, eu já ia dizer, passa de meia hora, não passa não. Eu trouxe um outro colar que eu acho bem legal, onde o fecho também não toma essa importância, ele vira modelo do colar, tá? E é esse aqui, ó. Esse é o colar Manuela, tá? Ó, olha o fecho aqui do colar Manuela, tá? Ele foi absorvido pelo modelo do colar, tá? Ó, então, ele tem a função, lógico, ele não é um colar aberto como o outro, que aliás só tem aquele modelo, mas ele aqui, ó, ele faz a função dele, né? Para que ele se propõe, mas incorporando, que você, muitas vezes, as pessoas falam assim para mim, né? Esse colar é um dos colares que eu digo que você parada na rua. Eu tenho uma cliente que estava, parece que em Miami, e ela estava com esse modelo de colar, e ela disse que tinha uma moça lá, não sei se era chinesa, alguma oriental. E essa mulher parou, né? Parou a velhinha aqui de Maceió.
ela parou a velhinha e ficou naquela insistência, doida pelo colar, louca pelo colar, e sem entender justamente como é que aquele colar, que ela olhava e não via nem aonde o colar fechava, como é que fechava e abria, né? O final dessa história é que a velhinha, sem querer vender o colar, mas o marido é comerciante, aí disse: Vera, vende esse colar, que você volta para Maceió e compra outro da Solange. Para que você vai ficar segurando o colar? Se a mulher ficou doida pelo colar, você pode ganhar até um dinheiro a mais, né, gente? Porque tá por aí, a gente sabe que eles dão muito valor, né, em joia, tá? Então, esse é um que a gente que perde perde a obviedade do fecho, você não enxerga, tá? Outro colar é esse, olha só. Quando você olha esse colar, diz aí, onde é que esse colar está fechado? Ó, aqui não é. E agora? Como é que eu fecho esse colar? Né? Então ele dá essa surpresa, esse enigma. E será que isso é importante para um acessório? Com certeza. Né? O que é óbvio, já todo mundo vê e todo mundo tem, já foi pensado. Esse aqui não é óbvio assim. Você olha a peça, né? O que é próprio de uma peça de arte. Você olha a peça e você não sabe, meu Deus, como é que eu vou se aqui não tem nada? Você fica naquela pesquisa, tá? Aí eu não vou deixar vocês aí, né, gente, com vontade de saber. Aí como é que a gente fecha esse colar? A gente pega essa mandala e a gente dá uma entortadinha assim nela, ó. Ó, tá? E aí a gente vem aqui, ó, passando aqui. Passa uma vez e passa outra. Ó, aí a gente abriu o colar da gente para poder tirar do pescoço, para poder botar. Aí depois eu venho aqui, ó, e faço isso, tá? Esse é o colar marinheiro. Então ele foi bolado justamente para ter essa forma de amarrar. E se você quiser, né, você pode usar ele assim também. Ó, você pode fazer isso com esse colar. Olha só a funcionalidade de um fecho bem pensado, o que ela pode provocar. Então, às vezes você tem uma peça que vira mais de uma, e essa vira mesmo, viu? Porque quando você vê o outro lado, ele é com crochê de outros tons. Então, você vê a riqueza de você fazer e usar um acessório como esse, pensado com design, com materiais sustentáveis, né, com materiais de algodão. Então é de um ganho muito maior do que o que você vê popularmente, né? Deixa eu desligar aqui que chegou uma ligação, tá? Então, o marinheiro, o fecho dele já propicia isso, tá? Deixa eu tomar mais uma aguinha, gente. Aí tem um outro colar aqui, que é o colar Nora, que é um charminho de colar e que quando você vê, cadê o fecho desse colar? Ele não tá aqui, ó, onde normalmente os fechos ficam atrás do pescoço. E como é que eu vou fechar esse colar? O fecho dele é esse botãozinho aqui, ó. Que aí você vai fazer uma amarraçãozinha aqui, ó. Ó. Tá? Então aqui você também tem um fecho e um fecho bom. Por que que ele é bom? Porque você tem a área, essa área todinha que te favorece amarrar. E se você quiser nem amarrar, você só enrosca, tá? E aí você faz o colar Nora, né? E aqui eu trouxe essa pulseira também, que eu acho ela um chuchu de design realmente. Então você tem essa peça, tá? Que ela tem um orifício, né? Bom. E aí você vai, claro, pegar um botão, fazer um botão, que esse botão seja proporcional para ele passar com facilidade, para você não ficar com dificuldade de botar o seu botão dentro da pulseira. E aí você vai fazer uma amarração nela aqui, ó. Ó. Aí você tem uma pulseira realmente bem diferente, tá? Com esses elementos.
né, com crochê, aqui com a estrutura que é rosqueada, também com linha de algodão, todo crochê com linha de algodão. Então você pode, e se você quiser, você pode fazer um colar também. Aqui ele é pequeno, é a pulseira, porque eu optei por pulseira, porque essa estrutura eu deixei no tamanho do pulso. Se eu quiser, eu faço ela maior e crio um colar, né? Então, o bom do feito à mão é justamente ele possibilitar essa abrir a cabeça da gente, as possibilidades da gente, a partir de uma peça, criar outras. E é isso que, na verdade, traz para a gente o encantamento, a felicidade, né? A alegria de você ter nas suas mãos o poder de realizar um trabalho bonito, que dá prazer, que te encanta, que encanta o outro e que você ainda tem a possibilidade, gente, de comercializar isso que você faz, fazendo o que você ama, sentindo aquela alegria, tendo o gostinho de dizer, foi eu que fiz. Gente, tem nada melhor do que a gente poder dizer, a pessoa gostar daquilo que a gente está fazendo e a gente encher a boca e dizer, foi eu que fiz. Esse colar aqui que eu estou fazendo assim com a mão, né? Que eu quero falar dele agora, que ele também é um colar que ele traz um design bem diferente e que eu já mostrei, quem não viu, eu vou mostrar de novo. Aí você olha, gente, onde é que esse colar está fechado? Porque, olha, no pescoço não é. Eita, caiu aqui o negócio, que eu fico fazendo mirabolância. Aonde esse colar está fechado? Ele está fechado internamente. Ele tem uma riatinha feita aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu não queria nada na frente dessas mandalas, porque elas são tão lindas que nesse modelo eu resolvi que só elas iam aparecer. Que é aquilo que eu já falei antes. Tem horas que você quer que a casinha e o fecho chamem a atenção, mas tem horas que você não quer que eles apareçam. Por quê? Porque você quer dar mais expressão para o trabalho que você colocou como foco naquele colar. Então, esse colar realmente ele tem essa proposta. E aí o fecho fica interno, tá? Ele não aparece. E aí é outro colar que você fica assim, meu Deus, qual é o enigma desse colar? O que que ele está querendo mostrar? Aí a Elane está perguntando, e a pulseira? É isso que eu ia mostrar agora, Elane. Essa pulseira que é um chuchu, tá? Chama pulseira Pedro. Por quê? Por que não? Ela é feita com a base de tear, tá? Tear manual e detalhes em crochê. Aonde eu estou querendo mostrar? Quando você olha aqui, ó, deixa eu ver, essa é a frente da pulseira. Que você olha, o fecho da pulseira, ele é mais um detalhe do que um fecho. Eu podia até fechar aqui por dentro, mas eu justamente peguei um couro mais grosso, porque eu queria que ele realmente chamasse atenção nesse design aqui. E aí você tem aqui esse botão que ele dá, tanto faz a função de botão, de unir as duas partes, como também ele dá ó, a cor dele, ele já dá uma harmonia, ele já faz uma combinação no conjunto geral da peça. Porque, gente, a gente tem que pensar na beleza e na funcionalidade. O que eu estou querendo dizer? Não adianta, de repente, eu fazer uma peça como essa, eu botar um botão muito pequenininho, que ele vai ficar escapando aqui da minha riata, do meu fecho. Então, tudo tem que existir uma proporção entre uma parte e a outra. Senão é quando você vê que muitas vezes, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. De repente você comprar a pulseira, quando você vê ela toda hora abre. De repente você perdeu uma pulseira na rua, você perdeu um colar na rua. Diz aí se isso já não aconteceu com você. Comigo mesmo já aconteceu. E não acontece mais porque eu agora uso Solange Arruda, né? Mas quando eu usava outro tipo de peça, já me aconteceu várias vezes e eu acredito que aconteceu com vocês também. E agora eu trouxe um colar que ele tem um fecho que ele é mais tradicional. É mais disso que eu estou falando. É o colar... Eita, gente, é tanto nome de colar que tem hora que eu me esqueço. Deixa eu ler aqui, viu? Não vou ficar sem conseguir, não. Peraí. Ah, é o colar articulado.
como é o colar articulado? Ele tem um fecho bem tradicional, né? Ele tem uma riata e ele tem um botão, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui. Tá? Aí, o que que eu oriento, o que que eu ensino, tanto a minha equipe que trabalha comigo, né, como as minhas alunas, né, que tem um monte de aluno até aqui para confirmar, tá? Que tem que ter uma proporção entre esse e esse. Ele não pode ficar muito apertado de você ter toda a vida que for passar pelo fecho, ele sair batendo nessas duas partes do botão, e nele pode ser muito folgado, porque ele batendo, ele acaba forçando essa parte da riata. Se toda a vida que você for entrar ele ficar muito apertado, ele vai forçar, tá? Ele vai sair assim, ó, agarrado. Ele vai forçar. E se ele for muito folgado, ele vai abrir no que a pessoa, no que a mulher está usando o acessório, ele vai cair no pescoço dela. Aí ele vai tirar, vai ficar desconfortável. Então, precisa uma proporção entre esse e esse para dar certo, tá? Então, precisa toda uma técnica, uma análise e o desenvolvimento desse conceito para que você faça, de fato, um fecho, mesmo ele sendo tradicional, que ele tem uma funcionalidade boa, tá? Que ele não fique caindo, que ele não fique muito apertado. Então, precisa toda uma técnica, um olhar, uma vivência para que você faça isso, tá? Nisso, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, vou contar para vocês. Que foi quando eu comecei a fazer os acessórios há mais de 15 anos. Eu comecei depois de um ano por aí, né, que eu já usava as mesmas peças várias vezes, eu comecei a notar que alguns botões eles iam perdendo a dureza deles. Eles iam ficando, né, o crochê é uma trama maleável, embora a gente tenha toda uma técnica para estruturar esse botão, ele ia ficando, perdia a resistência. Aí foi todo um desenvolvimento para que, a partir desse entendimento, para que a estrutura do botão, a estrutura interna, ela tivesse a resistência eterna. Porque o que Solange Arruda faz é garantia eterna. O que se quer quando a gente faz um trabalho, um acessório desse, com história, com a busca do encanto, é que você tenha o seu acessório e que daqui 10 anos, daqui 15 anos que eu te encontrar, você me diga, o meu acessório continua com a mesma função, com a mesma beleza, tudo igual. Claro que para isso você vai também fazer a sua parte, você vai ter que conservar, não adianta só eu fazer daqui, né, a gente fazer daqui, porque é uma equipe, e do outro lado a pessoa não ter o cuidado necessário para que aquele acessório ele tenha resistência, que ele atravesse, inclusive gerações. Então, é o feitio e claro, a conservação também, tá? Marlene entrou, que coisa boa, tá? E falando em resistência, eu vou pegar uma peça que ela traz bem essa questão da resistência, tá? Que é esse bracelete aqui. Veja só. Ó. Esse é um bracelete que eu acho lindo e que eu poderia fechar de mais de uma forma, mas eu pensando no design e na resistência, eu fiz essa opção, tá? Ó. Ele é fechado com essa base, que é uma base de metal, tá? Que tem um ímã, um metal bem interessante, ó, porque ele fecha assim, ó, abre e fecha, tá? Por quê? Porque ele aqui tem uma estrutura que ele tem uma pressão. Então, o que ficaria mais adequado para unir, né? Unir as duas partes dessa peça, tá? Foi essa peça aqui, que é uma peça que dá muita resistência, que dá muita sustentação a esse acessório, tá? Teve alguém aí que falou, Marlene, é assim mesmo, Marlene, depois você assiste do começo. Às vezes a gente tem que atrasar. Olá, louca para fazer o curso. Que bom, que bom. Daqui uns tempos a gente abre nova turma, tá? Então, outra peça que também vai mostrar, né, que é a última peça que eu trouxe para hoje, porque já vai dar quase uma hora dessa live,
foi esse colar aqui, que é o colar confete, tá? Que é aquele que eu falei que tem 2,10 metros, que eu falei no começo, que ele poderia, você pode dizer assim, não, mas você não, para que você bota fecho? Porque quando eu for fazer, que ele permite, esse colar permite 4 voltas. Quando eu for fazer a 4ª volta no pescoço, ele já não vai ser confortável. Então, por isso, ele tem aqui, ó, o fechinho dele. Ó, tá vendo? Que é essa riatinha aqui em couro, tá? E que te permite conforto quando você for botar no pescoço, quando você quiser, de repente, usar como uma pulseirinha, você tem, ó, a facilidade de estar, tá? E assim você pode usar como pulseira, você pode usar até como cinto. Tem quem faz adaptação e usa como cinto, tá? É assim, esse encaixe aqui, essa ligação entre elas são miçangas, sim, viu? Esse colar tem lá no curso, tá? Então, esse é um colar que ele propicia isso, propicia durabilidade, além de propiciar o conforto na hora de você colocar, tá? Deixa eu ver mais o que eu botei aqui, que eu tô acabando, fechando, tá? Ah, tá. Então, assim, só vou voltar, tá? Eu vou voltar só para enfocar que os 4 pontos que a gente precisa tá atenta, tá ligada quando a gente vai fazer um acessório, ou um acessório não, quando a gente vai fazer um fecho para um acessório, onde a gente busca o quê? A gente busca encantar, a gente busca fazer alguma coisa nem pensada antes, alguma coisa que não é comum, que é diferente, como esses acessórios que eu estou mostrando para vocês. Então, quais são os pontos que tem que ter o fecho? Ele tem que ter, vamos lá, ele tem que propiciar conforto, tá? Ele tem que apresentar design, ele tem que ter resistência, não adianta só ele ser bonito e ele tá caindo, né? Ele tem que estar. E quando eu falo em resistência, se você vai usar cola, a cola tem que estar adequada ao material que você está usando. Eu não posso usar se o material me pede uma cola epóxi, né? Que é própria para mangueiras, para fios, para arame. Eu não posso usar nesse material uma cola branca, que ela não vai dar aderência. Então, resistência e durabilidade. Então, esses são os 4 pontos, são os 4 pilares que tem que estar no seu fecho quando você vai fazer. Você pode pensar, Solange, é muita coisa para pensar. Gente, mas para fazer um acessório em crochê e que encante, tem muita coisa para pensar, tem um caminho a trilhar, tem um estudo a fazer e muitas experimentações. Mas não é difícil, sabe por quê? Porque quando a gente faz aquilo que interessa a gente, que traz prazer, que alimenta o lado da gente de contribuir, de também ser autora, toda pessoa que faz crochê é uma autora, mesmo se ela está fazendo uma peça que ela viu, ela sempre vai dar o toque dela, ela vai acrescentar. Então vale a pena, gente, parar, estudar, testar, botar a mão na massa e a gente ir tirando as conclusões, amadurecendo o olhar da gente e a prática da gente, tá? Um toque que eu queria dar, que eu botei aqui, que quando a gente pensa em fechos, que a gente procure evitar fazer fechos onde a pessoa precisa da ajuda de outra pessoa para ela fechar. Eu acredito que todo mundo aqui ou tem ou já teve uma peça assim, onde você sozinha não consegue fazer o encaixe, onde você tem que pedir ajuda de terceiros. Por que tem que evitar? Porque nem toda hora a gente tem alguém do lado. Quantas pessoas que vivem sozinhas, que não tem uma pessoa. Então, se ela adquire um acessório que ela sempre precisa de um par, aquele é um acessório que vai ser pouco usado se ela
vive sozinha. E mesmo se ela vive com outras pessoas. Nem todo tempo a gente tem uma pessoa com disponibilidade de tempo. Tem gente que acha tudo que você pede, acha que é um incômodo, outros acham que é difícil. Ah, não vou mexer nisso não, que eu tenho medo de quebrar. Então, quando a gente vai pensar nos fechos dos acessórios, vamos sempre estar alertas a isso. Eu vou criar alguma coisa que seja boa de usar, que seja funcional e que a pessoa se resolva sozinha, tá? Que ela não precise de outra pessoa para ela fechar um colar, para ela fechar uma pulseira, tá? Então, assim, isso é uma dica que eu queria dar para vocês. Algumas pessoas falaram desse anel, eu não pude responder. Esse anel é de uma design de Recife, que eu acho que está até fora, pelo menos eu vi um tempo desse, não sei se foi passar umas férias ou passar um tempo fora, mas chama Maria Ribeiro. Eu gosto muito do trabalho dela, é uma designer, é uma artista, cria coisas lindas e eu recomendo, né? Tanto que estou aqui com ele, né? Acho ele lindão, tá? Não falei antes por isso. Tá bom, gente? Então, ó, já tá chegando uma hora. O que eu trouxe foi isso. Era isso que eu queria contribuir. Espero ter ajudado vocês, tá? Quem chegou depois, a live vai ficar gravada. Você pode assistir essa live em outro momento. Convido a me seguir, ficar aí antenada, que eu toda hora estou colocando algum conteúdo no YouTube ou aqui, tá? No Facebook, viu? E aí é isso, a Otília está aqui, um beijo, Otília, tantas alunas aqui e todas vocês que vieram aqui me prestigiar. Tereza, estou amando o curso. Ah, que bom, Tereza, fico muito feliz, tá bom? Então, beijo e até a próxima quarta-feira, tá bom? Vou desligar aqui. Tchauzinho, gente.